Bom dia, amada igreja. Bom estarmos juntos, é sábado do Senhor e o Senhor tem socorrido nossa vida. Eu achei que esse púlpito fica melhor aqui. Vocês não acharam? Ele fica melhor aqui. Para o pregador principalmente, viu? Sem interesse nenhum, ele fica melhor aqui. Sem interesse nenhum. Louvado seja Deus que tem nos dado poder, vida, saúde, para podermos continuar adorando o nome de Deus. Estamos aqui, hoje temos o Nicolas e a família conosco, louvado seja Deus, estamos usufruindo das bênçãos do Nicolas aí, antes de formar já no distrito, né? Louvado seja Deus. As canções que tem trazido aí pela cantora internacional, obrigado, viu? Obrigado aí pelo marido que atrás para cantar, né? E pelo que acompanha para tocar. Louvado aí seja Deus nessa nossa jornada. Algumas coisas que o pastor não pode deixar de falar para você. Primeiro, você já fez sua assinatura da lição da escola sabatina para o ano que vem? Faz assim quem já fez. Ô bênção, tem um monte, rapaz. Mas quem não fez precisa fazer, servo de Deus. Quem não fez ainda precisa fazer. Faça a sua assinatura, sai mais barato. Você já vai poder dar uma oferta para a igreja, para a gente poder continuar as obras da igreja. Viu? Não. Ah, mas eu gosto de comprar avulso. Compre a assinatura que já sai mais barato. Já vai poder separar uma oferta maior para a igreja. Tá? Então, vamos fazer a assinatura para todo mundo ter. O projeto da igreja é 100% da igreja com lição da escola sabatina. 100%. Ninguém pode faltar, ninguém pode ficar de fora. Ninguém vai ficar para trás nesse negócio, viu? Se tiver algum problema que você diga assim, pastor, eu não tenho 30 conto para fazer a assinatura da lição da escola sabatina para o ano que vem. Não tem, pastor, não tem como tirar do orçamento. Procura o Francisco e o Joel, que eles vão me falar para a gente dar um jeito de te dar lição. Mas sem lição você não pode ficar. Por favor. Tá bom? Então, lição da escola sabatina para o ano que vem é para todo mundo. Precisa, gente. Você já viu alguém crescer e se desenvolver sem se alimentar? Eu não vi. Eu já vi um monte de gente morrer de fome. Agora, sem se alimentar, nunca vi ninguém se desenvolver. E o nosso alimento é espiritual, nosso alimento é Bíblia e lição da escola sabatina. E a lição nos encaminha para a Bíblia. Então vamos comprar a lição da escola sabatina para a gente tudo estudar. Para todos nós termos. Tá bom? É conselho do pastor. Não fique chateado do pastor falar toda vez não, viu? Mas é conselho e eu tenho certeza que você vai se sentir abençoado pelo estudo da sua lição no ano de 2021. 100% da igreja com lição da escola sabatina. Então, vamos estudar e vamos revitalizar já com isso a nossa escola sabatina também, que precisa se animar. 9 horas, todo mundo na igreja para começar a escola sabatina. Sábado que vem é lançamento do mutirão de Natal na igreja do aeroporto. Mutirão de Natal é para a gente doar alimento. Não é isso? É para a gente ajudar a cuidar da fome de outras pessoas. Então, o projeto é que a gente se divida em pequeno grupo, se divida aí no Ministério Jovem, no Clube dos Bravadores, em todas as atividades, todos os departamentos da igreja, o Ministério da Mulher, todos os departamentos envolvidos para ajudar a arrecadar alimentos para saciar a fome daquele que precisa. Tá bom? Nós temos o projeto que vai buscar atender, e eu pergunto, quem aqui pode doar 1 quilo de alimento para poder ajudar no mutirão de Natal? Olha isso, Eni, tá vendo? Viu, Fatinha? Olha aí, todo mundo já pode doar um alimento. Agora, quem é que pode pedir mais 1 quilo para ajudar? Ó, já deu 2 quilos de cada um. A gente é uns 70 aqui, já vai ser 140 quilos de alimento. Tá bom? Então,
Sábado que vem vai ter o lançamento, vai dar toda a estratégia, vai distribuir os materiais e a gente vai montar nosso programa para a gente poder doar e poder também pedir alimento para a gente ajudar as outras pessoas. Tá certo? Tem gente na igreja que precisa e tem mais pessoas fora da igreja que nós podemos atender para saciar a fome física e convidá-los a conhecer aquele que mata a fome espiritual. Tá combinado? Nós estamos aí na luta, cada dia mais, o distrito está avançando, todo mundo escapando da pandemia, né? Escapando ainda, viu gente? Não escapou de tudo não, estamos escapando. Deus tem nos dado aí suas misericórdias, tem nos ajudado, estamos avançando. Estamos aí na nossa luta com a igreja da Serrinha. Você está orando pelo pastor? Pela igreja da Serrinha? Eu acho que está orando, porque está fazendo efeito lá, viu? A igreja já tem um bonito salão, nós já estamos, o piso é todo verdinho, gente, parece um campinho society, Rafael. Eu disse, hora que não estiver usando mais como igreja, eu vou organizar lá para fazer um racha de 3 contra 3. Mas está bonito o salãozinho, todo branquinho. Nós já vamos fazer uma fachada de PVC, porque as telhas que nós usamos foram as da igreja, e algumas telhas estão pretinhas. Então nós vamos fazer uma fachadinha assim de PVC para cobrir tudo e ficar tudo branquinho, bem bonitinho. Ganhamos plantas para colocar ali na igreja, comprei alguns vasos, aí plantaram as plantas lá, e aí está bem bonitinho, faz aquela fachada verdinha na frente do salão, está muito bonito. Semana passada eu recebi o projeto da igreja da Serrinha. Você precisa de ver, hoje eu mostrei para o Francisco. É uma igreja muito bonitinha. Viram, né, no telão? Já teve gente aí que já viu no telão, lá na Serrinha, né? Então, nós estamos aí com o projeto em mãos, estamos, né, trabalhando para que ele aconteça. Preciso que intensifique as orações, porque até agora a gente gastou em torno de R$25 mil para construção do salão e alguns consertos na igreja. Porque quando você vai consertando uma coisa, aí o outro que está bagunçado não combina, né? Aí você tem que ir consertando também. Aí vai consertando. E assim, nós gastamos ali uns R$25 mil. Só que a igreja, eu imagino que a igreja, nós vamos gastar nela pelo menos uns R$200 mil. Então, eu preciso que a sua oração seja maior daqui para frente. Para 25 eu já precisei de oração, imagine para 200. Então vamos precisar, mas Deus não tem deixado faltar. Deus tem suprido a cada tempo e graças a Deus a gente começou a reforma lá na igreja da Serrinha com R$2.700. A gente já gastou 25 e tem no caixa bem mais do que quando começou. Então até agora não faltou, mas ainda preciso. E depois disso, a gente já tem a do Manuel Sátiro para comprar o terreno, que eles já juntaram quase a metade. Um terreno no Manuel Sátiro hoje custa R$350 mil. E eles já juntaram, umas 35 a 40 pessoas, eles já juntaram quase a metade desse valor. Imagine. Louvado seja Deus, povo de coragem. Aí o sítio Córrego também já fez um cofrinho, colocou lá do lado e disse, pastor, é para comprar o nosso terreno. Eu digo, tá bom. Há uns dias atrás eles me procuraram e disseram, pastor, eu quero comprar o terreno, pastor. Eu digo, vamos, bora comprar, eu estou animado para esse negócio também. Aí eu perguntei para eles, quanto é que você tem? Aí eles disseram, nada. Eu digo, e como é que vai comprar um terreno com nada? Vocês já olharam o preço do terreno? 180 mil. Aí eu digo, como é que compra um negócio de 180 com nada? Aí eles disseram, é mesmo, né, pastor? Eu digo, e quando é que vocês querem comprar? Eles disseram, a gente já queria comprar logo. Eu digo, mas como é que vai comprar sem nada? Não tem jeito de comprar sem nada. Então tem que começar a juntar, meu povo. Começa a juntar. Fizeram o cofrinho, colocaram lá. Na reunião que a gente teve há uns 15 dias atrás, abriram o cofrinho. Deu R$290. Já começou.
Já começamos a comprar o terreno do sítio Córrego. Começou. Isso é lição para a vida, viu, meu querido irmão? Você quer fazer alguma coisa na vida? Você não vai acordar um dia e dizer, eu quero fazer. Se você quer fazer, tem que se planejar. Jesus já disse, qual é o homem que, querendo construir uma casa, primeiro não para e planeja tudo que ele vai gastar para ver se dá para construir? Não é? Então, para a nossa vida. Eu quero comprar a igreja. Comprar, tá bom, mas você tem quanto? Você já juntou quanto? Nada. Então não vai comprar nada. Só vai comprar no dia que juntar. E aí, a gente vai procurar os que ajudam. E graças a Deus, Deus tem colocado na nossa vida as pessoas que ajudam. Eu contei para vocês de uma amiga minha que eu pedi, ela dava 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000. Contei? Não? Meu Deus do céu. Eu liguei, mandei uma foto dizendo que ia reconstruir a igreja da Serrinha e disse, preciso de ajuda, irmã. Aí ela disse, tá bom, pastor, vou te ajudar. Eu disse, então me ajude, que eu estou precisando. Aí ela desligou o telefone e foi para o WhatsApp e mandou o recibo. Mandou R$1.000. Eu digo, tá bom, irmã, louvado seja Deus. Na semana que vem, a tesoureira me mandou o recibo, eu peguei o recibo e mandei para ela. Ela disse, pastor, já saiu o recibo. Eu digo, já, que é igual o caldo de cana, é na hora. Aí ela disse, então tá bom, toma mais 1.000. Aí eu digo, que bênção. Se todo o recibo que eu mandar, ela mandar mais 1.000, estou feito. Aí, na outra semana, me animei, fui lá, mexi, limpei, né, arrumei, tirei a foto, mandei para ela. Ela disse, pastor, tá rápido o negócio, tome mais 1.000. Aí eu disse, que bom, minha irmã, me ajude mais, né? Deus tem abençoado, então me abençoe. Aí, na outra semana, tirei mais foto, adiantei mais a obra, mandei foto. Mandou mais 1.000. Semana passada, tirei mais foto, pintado o piso, o negócio tá, mandei. Não deu outra, mais 1.000. Já vai em R$5.000, uma pessoa mandou. Eu disse assim, se fosse para eu doar 5.000 ia demorar, viu? Mas alguém tinha e estava guardado lá, só me esperando. Alguém tinha. E Deus, você tem de moeda, eu tenho de moeda, tem não, dá não. Aí, aí alguém mandou. E a construção não parou. A construção continua. E Deus tem abençoado. E depois você vai ver. Eu vou deixar aqui com o Francisco. Depois vou mandar a foto para o WhatsApp dele. Para ele poder mostrar para vocês como é que está o projeto da Serrinha. Gente, um negócio, olha, fantástico. A fachada em pedra, bem vermelhinha. Uma partezinha aqui para ter o símbolo da Novo Tempo. E a outra fachada é toda em vidro azul, com o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. O muro é todo de vidro, para você ter ideia. E a igreja agora vai ser maior, em vez de ser menor, vai ser maior. E até meu tesoureiro ficou empolgado. E nós vamos, né, cada dia avançando um pouquinho, mas Deus tem feito. Continue orando, viu? E ore, porque nós temos planos para a nossa igreja do aeroporto. Viu? Nós temos que fazer nossa quadra, montar nosso estacionamento direitinho, temos que revitalizar aqui as nossas salas, fazer o nosso salão. O salão da Serrinha deu 101 metros quadrados. Quando não estiver usando mais para a igreja, você acha que vai ser o quê? Salão de festa, vai ser nosso lugar dos almoços. Quem precisar fazer uma festinha de aniversário, tem um salão na igreja. O estacionamento da igreja vai caber 22 carros. Olha, todo mundo vai poder ir para a igreja de carro agora. Todo mundo, até quem não tem pode comprar agora, viu? Pode dar de carro. Quem não tem ainda pode comprar, que vai dar para todo mundo ficar estacionado direitinho. Então, vamos organizando e avançando. E a sede, né, a central do aeroporto, não pode ficar de fora desse projeto. A gente precisa avançar também nas nossas obras aqui na igreja do aeroporto. Então ore e contribua, vai juntando, quando juntar um pouquinho a gente já começa a trabalhar, tá bom?
Esses dias, como a gente está, se eu ficar pendendo mais para o lado de cá, gente, não é por interesse nenhum, sabe? É só para a gente conversar daqui. Mas, esses dias pensando em todas essas coisas, pensando no modo como Deus tem dirigido, me veio à mente uma mensagem que tenho feito na igreja e que eu gosto de várias vezes me lembrar dela. E essa mensagem fala sobre o valor que este mundo tem. O valor que este mundo tem. Como é que podemos avaliar o valor desse nosso mundo? Se a gente vai comprar um pedacinho de terra para construir uma igreja, é 350 mil reais. Vai comprar o outro, 180. Vai comprar um apartamento, a vizinha do meu apartamento diz: pastor, eu vou vender meu apartamento. Não vou pedir caro não, vou pedir só 670 mil reais. Só. Quanto vale? Quanto é o valor desse nosso mundo então? Esse nosso mundo tem um valor, um significado muito grande. E quem poderia pensar em pagar tudo que vale esse mundo? Eu não posso. Não dá nem para eu pensar em pagar. Para comprar, quando eu junto com todo mundo aqui, para comprar um terreno para a igreja ainda é um trabalho. Imagine sozinho, não dá para pensar em comprar o mundo. Qual o valor do nosso mundo? Para pensar em comprar o mundo, precisa-se saber o valor dele. Esses dias eu fui comprar um pedacinho de chão e o pessoal me pediu 300 mil reais. Aí eu disse: tá bom, eu vou mandar alguém avaliar. Alguém que entende, que trabalha na área, vai avaliar quanto é que vale o pedacinho de chão. Aí mandei avaliar. E a pessoa me disse que vale um pouco menos. Eu digo: opa, já está ajudando, já está aumentando a minha esperança. Mas a gente precisa saber quanto vale para poder então se determinar a pagar. Quanto é que vale o planeta Terra? Qual o valor que ele tem? Existe uma descrição no início do nosso planeta que demonstra que no começo de todas as coisas ele era sem valor. Quando você lê Gênesis 1:1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada que desse valor. Na verdade, não dava para comprar nem um palmo de terra, porque nem terra tinha, era tudo água. Não sei quanto é que valeria o metro cúbico da água, mas não daria para comprar um palmo de terra, porque não havia terra. Não tinha valor. A própria Bíblia dá uma descrição que não valoriza o planeta em que nós vivemos. Ela diz: era sem forma e vazia a terra. Mas aí, no seu plano e no seu propósito, Deus resolve organizar a terra. E ele, no seu projeto, a primeira coisa que ele cria é a luz, para que a gente possa ver, para que a gente possa enxergar o que ele está fazendo. E ele diz assim: haja luz. E depois ele faz separação entre a água e a terra, ele faz separação entre a terra e o firmamento, ele faz nascer as plantas sobre a terra, e ele faz surgir os seres vivos, que dão vida, que dão alegria a este mundo. E por último, como coroa da criação, ele prepara o corpo do ser humano, sopra no nariz o fôlego de vida, e ele passa a ser alma vivente. E diz a Bíblia que depois de fazer isso, Deus olha para tudo que ele havia criado e diz assim: eis que é muito bom. A partir daí, a nossa terra, o planeta que nós temos e que hoje desfrutamos dele, apesar de todo o pecado, ele passa a ter um valor.
valor muito especial. Não sei se você está acompanhando, geralmente dá para a gente acompanhar, porque quando a gente chega do culto ainda está passando o Fantástico, mas o Fantástico tem feito uma série sobre os planetas. E ele tem descrito as belezas e encantos de cada planeta. Tem uns que tem até anel com diamante em volta. Não sei como é que o pessoal não inventou de ir lá buscar ainda. Mas pode ter diamante, pode ter tudo. Toda a descrição dos planetas. Mas tem uma coisa que só a Terra tem. Só a Terra tem condição de vida para o ser humano. Só este planeta recebeu esse dom. Só ele pode ser chamado de planeta vivo do nosso sistema solar, pelo menos aos que nós conhecemos. Este planeta, com a ordem que Deus colocou, com a obra organizadora de Deus, se tornou o planeta mais precioso do nosso sistema solar. Se tornou o planeta Terra, apesar da maioria ainda ser água. Nosso planeta se tornou desejável, é encantador. É um planeta que chama a atenção, mesmo quando vemos as fotos, né, à distância. É um planeta que encanta, que atrai. Os outros podem ter suas cores, mas não nos chamam, não nos encantam. O planeta Terra ganhou valor pela obra e projeto que Deus fez. Contudo, um dia, nesse mundo e na nossa história, pela descrição da Bíblia, entrou algo que tira o valor do ser humano. Pela desobediência às ordens de Deus, por não saber usufruir das bênçãos de Deus, o ser humano introduziu na história do planeta Terra algo que tira o valor deste mundo e principalmente do ser humano. Entrou na Terra o que a Bíblia chama de pecado. A desobediência entrou na Terra. Aquilo que era para ser nos planos de Deus um plano de eterna felicidade, passa a ser um plano manchado pelo pecado, que desvaloriza o nosso planeta e tudo que nele existe. Como que desvalorizou, pastor? As folhas não caíam, passaram a cair. As plantas não morriam, passaram a morrer. Os animais não morriam, passaram a morrer. O homem não morria, passou a morrer. O pecado é o substantivo que passa a tirar o valor do projeto de Deus para a nossa existência. Daquilo que Deus deu de valor, o pecado entra para tirar o valor, para desconstruir a história da humanidade, para desfazer a beleza de tudo aquilo que Deus deu de presente para o ser humano. E entrou destruindo tudo. Um mundo que só nascia erva boa, agora passa a produzir erva daninha, espinhos e cardos. Perdeu-se o valor, destruiu e principalmente destruiu o valor do ser humano, que agora de uma vida eterna passa a ter como requisito de sua história aguardar a morte. Já não é eterno mais, perdeu seu valor. Seria muito mais valioso se fosse segundo o projeto de Deus. Mas o próprio ser humano aceitou e introduziu na sua história pecado, a transgressão. E essa transgressão desfigurou o valor do ser humano. Desfigurou a nossa história. Mas aí, para dar ao mundo novamente valor, precisava ter alguém que quisesse investir nesse mundo. Eu não sei se você já leu algumas histórias, mas tem algumas histórias de pessoas, de empresários, que o seu plano é comprar empresas falidas
para poder reconstruí-las, ou para esfacelá-las, vendê-la, mas de alguma forma eles geram valor naquilo que está, bem dizer, falido. E na nossa história, um mundo falido pela história do pecado, entrou alguém que queria fazer parte da nossa história e reconstruir a nossa história. A Bíblia descreve da seguinte maneira a vivência do ser humano com o pecado. Romanos 5,12 nos diz como essa história passa a fazer parte de da vida de todos nós. Romanos capítulo 5, verso 12. O pecado alastrou-se pela humanidade como algo genético, intrínseco à natureza do ser humano e que invade nossa vida, rebaixando o nosso valor. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, esse elemento entrou na história da humanidade e rebaixou nossa qualidade. Nosso planeta perdeu valor, nossa vida perdeu valor. O ser humano foi destituído do valor que Deus deu a ele, principalmente vida eterna. Perdeu-se. Mas a Bíblia não diz que a nossa história se encerra aí. A Bíblia diz que tem mais pela frente. Mateus capítulo 1, verso 21. Mateus capítulo 1, verso 21. O céu anuncia a solução para o nosso problema, para o problema do pecado. Capítulo 1 de Mateus, verso 21. Ela, a virgem, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O céu então anuncia uma revalorização do nosso mundo e da nossa história. O céu anuncia esta realidade para que nós possamos buscar agora uma reconciliação com Deus e nele encontrar de novo valor em nossa vida. Quem poderia comprar este mundo? Quem poderia devolver valor a este mundo? Existem algumas pessoas que têm muito dinheiro, muito recurso. Eu disse para você, eu pedi ajuda para uma amiga para construir a igreja, a amiga disse, toma 1.000. Eu mando mais uma fotinha, ela manda 1.000. Mando mais outra fotinha, ela manda 1.000. Eu digo, ué. Tem gente que fica doido para mandar a conta, né? Mas não dá não. Tem que ser para a igreja lá, né? Só para a serrinha. Manda a sua foto, ela vai desistir. Mas tem gente que tem. Tem um outro amigo que eu pedi para ajudar na serrinha, ele disse, eu vou lhe ajudar. Eu digo, tá bom, me manda. E não é nem daqui, não está nem aqui no Ceará. E eu disse assim, eu vou mandar a conta. Mandei a conta e ele disse, vou mandar, viu? Daqui a pouco ele ligou e disse, olha aí no WhatsApp o recibo. Quando eu olhei, ele tinha doado 16 mil reais para ajudar a construir a igreja. Eu digo, eu para doar 16 mil reais ia demorar demais. Tem gente que tem muito recurso. Tem gente que tem muitas coisas. Quem poderia ousar a comprar o mundo todo? Tentando entender essas realidades da vida, entender as realidades que nos alcançam nessa história do pecado em nosso mundo, a gente começa então a pensar em quanto recurso alguém tem. Eu conheci um irmãozinho há um tempo atrás, há algum tempo atrás, que eu fui conversar com ele e ele disse assim, pastor, ora por mim.
Aí eu disse, tá bom, eu oro. Orar é com o pastor. Beleza, eu oro. Você quer que eu ore por o quê, irmão? Ele disse, eu estou comprando uma casa. Eu disse, que bom, irmão, a casa é uma coisa boa demais. Aí ele disse, pastor, eu preciso que o senhor ore para o negócio dar certo, que está meio atravancado. Aí eu disse, mas onde é que o senhor está comprando? Vai batendo a curiosidade na gente, né? Onde é que o senhor está comprando a casa? Ele disse, pastor, é um condomínio lá para o lado sul da cidade. Eu disse, lado sul é um lugar bom. É lugar bom, né? Aí ele disse assim, pastor, eu estou precisando que o senhor me ajude para fechar o negócio. Eu disse, mas que mal pergunte, né? Quanto é que custa essa casinha que o senhor quer comprar? Ele disse assim, pastor, ela está um pouco mais, mas eu quero, para fechar o negócio, que ela chegue em 3 milhões. Eu disse, irmão, eu não vou orar por você não, irmão. Vou não, irmão. Tanta gente precisando de oração, eu vou orar por um camarada que quer comprar uma casa de 3 milhões? Eu disse, não dá para... Eu não consigo acompanhar esse raciocínio não, irmão. Mas tem gente que tem muito recurso, batalhou, juntou, mas tem. A revista Veja, tentando ajudar a gente a entender a riqueza de algumas pessoas, ela fez uma descrição sobre a riqueza do Eike Batista, na época que eles diziam que ele tinha muito dinheiro. Agora diz que nem tem tanto mais, mas deve ter mais que eu ainda. Aí tentaram fazer uma explicação. Olha, vamos tentar explicar aqui como é que é a riqueza do homem, para você entender. Ele está entre os mais ricos do Brasil. Do Brasil, né? Nem do mundo. Mas olha, se o Eike Batista, naquela época, quisesse dar um presente para cada brasileiro, sabe quanto é que ele ia dar, segundo a revista lá? R$ 250 para cada um. Meu amigo, são 220 milhões de brasileiros. O caba pode dar, com a riqueza que tem, 250 para cada um. Eu não consigo dar isso nem para a mulher, para ela ir para o shopping. O cara pode dar para cada brasileiro. Já pensou? Existe gente que tem muito dinheiro. Mas mesmo assim, se pegar os mais ricos do Brasil, ou até do mundo, eles não poderiam se ousar a dizer que vão comprar o mundo. Não tem como. Mas nessa história, a Bíblia promete que tem alguém que já pagou o preço do mundo todo. E ele diz assim, ela dará a luz e colocará o nome nele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E Jesus vem, nasce, vive e morre. Entrega-se para morrer. E nessa morte ele paga o preço do mundo todo. Por isso nós cantamos no começo, ao ver a cruz, o meu rude coração fica enternecido diante do que Jesus fez por mim. Meu rude coração não suporta e se delicia diante de tudo que Jesus fez por mim. Jesus Cristo veio e pagou um preço para devolver ao ser humano o seu valor, para devolver ao nosso mundo o seu valor, com a promessa de que muito em breve irá restaurar este mundo ao valor que ele tinha desde o plano original de Deus. Assim sendo, o Senhor Jesus se torna aquele que comprou o mundo e com seu sangue selou a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que aceitar. Nessa história, as pessoas então dizem, mas pastor, então todo mundo vai se salvar. Jesus comprou tudo? Vai não. Porque no meio dessa história continua tendo um elemento chamado pecado. E que o ser humano ainda flerta com ele. Ainda vive em parceria com o pecado. Na nossa história, nós temos muitas pessoas
que estão vivendo em parceria com o pecado. E não estou falando só daqueles que vivem abertamente em pecado, não. Estou falando que tem gente brincando com o pecado bem pertinho da gente. Tem gente alimentando o pecado e ainda achando que caminha nos caminhos de Deus. A Bíblia já nos adverte: todo aquele que guardar todo o mandamento ou toda a lei e tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. É advertência para nós, é cuidado para a nossa vida, e nós precisamos seguir as orientações do Senhor na nossa vida. Assim sendo, o sacrifício de Jesus ocupa algumas realidades em nosso coração. O sacrifício de Jesus ocupa um lugar vicário. Para nos comprar, Jesus Cristo teve que ser o vigário para cada ser humano. Ele é aquele que se coloca em nosso lugar e que intercede por cada um de nós. Jesus Cristo assume o lugar de nosso sumo sacerdote. Assume o lugar e o papel de ser o vigário para cada um de nós, intercedendo por nós, conforme a Bíblia diz. Todas as coisas estão escritas para que nós não pequemos. Mas se pecarmos, existe um advogado junto ao Pai que intercede por todos nós, e ele é Jesus Cristo, o justo. O sacrifício de Jesus, assim, está explicado em João 3,16. E não preciso nem abrir a Bíblia para você repetir comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim Jesus vem do céu como a esperança para nosso desvalor, para a desvalorização. Temos que achar um negócio que valorize o nosso real, né, que está caindo todo dia. Jesus Cristo vem para valorizar a história da humanidade, devolver-nos o valor. Ele assume também no seu sacrifício um papel penal. A culpa que você tinha, ele paga. Ele cumpre a pena que você deveria cumprir, que você não poderia pagar, ele paga no seu lugar. Assim, Jesus Cristo, em 1 Coríntios 15, 3, anuncia Jesus Cristo como aquele que paga a nossa pena. E por fim, ele é o sacrifício que nos substitui. Na cruz do Calvário, mais do que nunca está exemplificado para o céu que Jesus Cristo morreu no lugar de um pecador. Por quê? Porque aquela cruz não era dele. Naquele momento, depois de ser julgado injustamente, apressadamente, Jesus Cristo recebe a pena e tem que ser crucificado imediatamente. Para ele não existe uma cruz preparada. A cruz era feita sob medida, mas ao se contrapor Jesus e um ladrão e Barrabás, a multidão pede que solte Barrabás. E quando solta Barrabás, sobra a cruz de Barrabás. A cruz de Barrabás ficou vazia. E quem é que vai morrer nela? Jesus. Mas aquela cruz não era símbolo apenas do livramento e da salvação de Barrabás. Aquela cruz era símbolo de que Jesus estava morrendo no lugar de um pecador. E o pecador exemplificado naquela cruz sou eu. O pecador que foi liberto naquele dia, que recebeu mais uma vez valor do céu, se chama André. Na cruz, o pecador recebe de novo valor. O nosso mundo de novo é valorizado, porque diante do universo o maior preço foi pago. O Filho de Deus, que se fez homem e viveu entre nós, também morreu para nos dar o valor que nós, na nossa história, um dia perdemos.
Segue-nos então a oportunidade da salvação em Jesus Cristo para todas as pessoas. O que pode nos tirar este privilégio? Pecado. Desde o princípio foi o pecado. Desde o princípio foi ele que tira o valor do ser humano. O que fazer então com o pecado? O que fazer com ele? Eu gosto de uma história. Diz que um empresário precisava de um motorista. O que ele tinha foi demitido e ele precisava de um novo motorista. E ele anunciou que estava precisando de um funcionário. Toda vez que tem anúncio de emprego, forma o quê? Fila. Isso aí, forma fila. Formou a fila e ele chamava de um por um na sua sala. E ele dizia, quando a pessoa entrava e ficava em frente a ele, ele dizia: eu vou fazer só uma pergunta. E dependendo da resposta, eu vou dizer se eu lhe contrato ou não. E o primeiro candidato disse: pergunte então, doutor. E ele disse: muito bem, você vai ser meu motorista. Nós estamos indo em uma estrada e lá na frente você vê um abismo. Quanto você passa perto desse abismo sem oferecer risco para mim? E o motorista, muito hábil, muito confiante, diz: pode ficar tranquilo, doutor. Se lá na frente tiver um abismo, eu posso passar a 1 metro do abismo e o senhor não corre risco nenhum. O doutor olhava para ele e dizia: tá bom, qualquer coisa eu te ligo. E aquele saía e vinha o outro. Ele disse: é uma pergunta só, viu? Lá na frente tem um abismo, quanto é que você passa de distância? O segundo, parece que já sabia da resposta do primeiro, disse assim: doutor, pode ficar tranquilo, eu passo a 50 centímetros. E o senhor não corre risco nenhum. E o doutor olhava para ele e dizia: tudo bem, muito obrigado, qualquer coisa eu ligo para você. Entrou o terceiro. O doutor fez a pergunta e o terceiro, todo empolgado, diz assim: doutor, o senhor está falando com o melhor motorista que pode haver. E o doutor esperou então a resposta e ele disse assim: eu, se tiver um abismo lá na frente, passo a 10 centímetros do abismo e o senhor não corre risco. Bom motorista. Ele disse: tudo bem, pode ficar aguardando que se eu precisar eu ligo para você. Entrou o quarto. E o doutor disse para ele: eu vou fazer só uma pergunta. E ele disse: qual é a pergunta, doutor? Ele disse: lá na frente tem um abismo. Você é meu motorista? A quanto de distância você passa do abismo sem me oferecer risco? Aquele candidato levanta da cadeira, vira as costas para o doutor e vai saindo da sala. O doutor se assusta e diz: mas me responda, homem. Ele disse: doutor, o senhor pode procurar outro, porque se eu estiver dirigindo, eu não vou passar perto do abismo. Eu vou procurar um jeito de levar o senhor por outro caminho, mas não vou passar perto do abismo. E o doutor olha para ele e diz: pode voltar que você está contratado. O segredo é não passar perto do abismo. O que tira nosso valor nessa história? O valor que Deus nos deu na criação e o valor que Ele nos concede de novo na redenção. Mas o que tira esse valor de nossa vida? Pecado. O pecado estraga. Esses dias fui passando da Bernardo Manuel, umas 9 horas da manhã, vi uma jovenzinha que levantou-se toda despenteada, com a roupa menor que ela achou na vida. Ela levanta do canteiro da Bernardo Manuel e atravessa a rua. Atrás dela vai um cara alto, magrelo, esquelético, poderia dizer. E ele levanta, pega um colchão, sai puxando com os lençol em cima, atravessa, puxa o colchão lá para o cantinho da farmácia, do outro lado. E lá do outro lado deita os dois de novo, às 9 e tanto da manhã. Aquela cara de um ser humano desfigurado, que não tem coragem mais para lutar pela vida, que não tem mais coragem.
O que leva o ser humano a essa condição? Pecado. Pecado desfigura a gente. O pecado destrói o valor que Deus nos deu. O valor que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário por nós e pelo mundo é desfigurado pelo pecado. É o único elemento que pode nos tirar o valor que Deus tem nos dado. Então, meu amigo, se alguém perguntar para você assim, olha, lá na frente tem um pecado, quanto é que você pode passar perto dele sem se comprometer com o pecado? Diga assim, olha, pode procurar outro, que eu vou passar é longe. Já viu aquela história, principalmente no interior, que o pessoal diz assim, ó, fulano, eu estou intrigado dele, se eu ver ele do lado da rua, eu passo lá para o outro lado. Já viu? O cristão tem que perdoar todo mundo, viu, gente? Perdoe, não fica intrigado não. Mas com pecado pode. Com pecado pode. Se vê o pecado, vá lá para o outro lado da rua. Se possível, dê a volta na quadra. Mas não brinque com o pecado, porque tem gente brincando com o pecado. E não dá para a gente brincar com uma coisa que tira o valor da nossa vida. Por que tem tanta gente jogado ao mundo das drogas, morando debaixo de uma marquise? Tanta, não é pouca não, é muita gente, por causa do pecado. Por que tem tanta gente envergonhada, humilhado, tanta gente destruída neste mundo? Por que tem tanta gente com a mente abalada pela depressão, por tantas coisas? Pecado. Pecado que tem afetado o ser humano, que tem destruído nossa capacidade, nossa vitalidade, nosso valor diante do mundo e diante do céu. Não brinque com o pecado. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja que luta contra o pecado, não uma igreja que brinca com o pecado, porque um grande preço já foi pago. No Senhor Jesus Cristo nós encontramos valor de novo, nós encontramos o valor que nós precisamos. Então, vamos seguir em frente. Se apegue a Jesus, resista o pecado, porque ele fugirá de vós. E ele dará força para cada tentação. Ele dará a força que nós precisamos para vencer. Assim, nós precisamos viver diante da presença do Senhor. Meu Deus, minha cantorinha passou mal, gente. Vamos orar por ela para ela se recuperar, né? A cantorinha passou mal e não pôde estar conosco. Por isso, faço então a você o apelo. Quantos nessa manhã querem renovar o seu apego ao Senhor Jesus Cristo e o compromisso de se afastar do pecado para não perder o valor que o Senhor Jesus Cristo lhe deu? Levanta a mão que o anjo está tirando foto. Se não tirar, ele... Meu irmão, o céu já está envolvido na nossa história para a gente ir morar no céu. Mas enquanto a gente caminha aqui, a gente precisa se firmar cada dia. A gente não vai ser perfeito não, mas quando a gente errar, o que está errado é a gente, não é as coisas de Deus. Então a gente larga o que é errado e se gruda no que é certo, para a gente seguir em frente. Siga em frente, o Senhor Jesus Cristo já lhe deu valor. O céu reconheceu o seu valor, vindo Jesus Cristo para morrer em seu lugar. E agora, Ele lhe aguarda, no dia da bem-aventurada esperança, onde nós viveremos com Ele para todo sempre. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos acompanhe e nos ajude, para a gente não desanimar, não brincar com o pecado, mas seguir sempre firme nos caminhos do Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor deu valor a este mundo quando a terra era toda sem forma e vazia, Senhor. O Senhor veio e organizou, o Senhor veio e deu vida, o Senhor concedeu um valor
a este planeta chamado Terra como nenhum outro no nosso sistema solar. Obrigado, Pai, pelo cuidado com o nosso planeta. Depois, Senhor, entrou na história por escolha e decisão do ser humano o pecado. E o pecado, mais uma vez, jogou por terra o valor do nosso mundo. Jogou por terra o valor de cada ser humano e tem desfigurado a imagem e semelhança de Deus na vida de cada pessoa, Senhor. Mas aí o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor fez vir ao mundo o Senhor Jesus Cristo para salvar-nos dos nossos pecados. E nos concedeu de novo uma porta aberta para a vida eterna, na promessa que o Senhor restaurará todas as coisas ao seu plano original, que o mundo não será mais um lugar de tristeza, onde a morte não reinará, onde não haverá mais erva daninha nem espinho, mas nós reinaremos com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Ó Senhor, que essa promessa se cumpra em nós. Enquanto caminhamos, Pai, enquanto caminhamos em direção a essa promessa, livra-nos, Senhor, do pecado. Ele é o único elemento que desconfigura, que desvaloriza o ser humano, que faz cair por terra todo o valor que Deus dá. Não deixe, Pai, que nenhum de nós aqui brinque com o pecado, Senhor. Ele é mau, ele é cruel e ele é capaz de desvalorizar a vida de qualquer um de nós. Por isso, Senhor, segura-nos em tuas mãos, ajuda-nos a passarmos bem longe do pecado e a crescer cada dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui neste lugar, ajuda-nos a crescer e prosperar em sua presença. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, que ao sairmos da tua casa e voltarmos ao nosso lar, que os seus santos anjos nos protejam, que o teu divino Espírito Santo continue falando ao nosso coração e que sua graça encha nosso coração de alegria e nos ajude a viver em sua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.